Olá, olá, gente! Cá estou de volta no canal do YouTube Tati Terracini. Este canal aqui, o objetivo é compartilhar contigo material sobre espiritualidade, assuntos sobre espiritualidade, falar do meu trabalho. Então vamos lá. Se você é novo por aqui, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha o conteúdo se você gostar. Hoje a gente vai falar sobre Halloween. Halloween é um dia extremamente espiritual. Foi criado, inclusive, foi inspirado nos celtas. Por quê? Eles acreditavam que o início do inverno, lá para eles, porque a gente está aqui no Brasil e aqui é início da primavera, mas lá para eles é início do inverno. E esse início do inverno marca a visita de espíritos para o plano terreno. Então eles acreditavam que esse dia em especial, especificamente nesse dia e outros dias também, mas esse mais forte, espíritos vêm para o plano terreno. Então esse véu entre o plano espiritual e o plano terreno, ele fica mais fino, permitindo então a visita dos espíritos para o plano terreno. E assim, eles acreditavam que espíritos familiares vinham para visitar, mas também eles acreditavam que espíritos ruins poderiam vir e amaldiçoar suas colheitas e animais. Então eles usavam muitos símbolos de proteção, usavam máscaras também para confundir os espíritos, certo? Mas também usavam velas e aquelas abóboras com velas dentro para iluminar o caminho dos espíritos bons, para que eles encontrassem o caminho, tanto de ida como de volta. Mas eu trouxe esse assunto do Halloween em pauta, porque na verdade eu não quero falar muito do Halloween, isso aí tá cheio de conteúdo para vocês acessarem na internet. Eu quero trazer mais aqui na pauta a questão realmente do nosso contato com o plano espiritual, certo? Existem datas mesmo mais propícias em que nós nos sentimos mais conectados com o plano espiritual e vice-versa. E como a gente pode lidar com essa questão, que parece tão assustadora para alguns, mas também muito natural para outras pessoas. E aqui eu vou trazer então algumas histórias minhas, algumas experiências minhas para contar esse contato de experiências espirituais positivas, mas também algumas nem tanto. De qualquer maneira, tudo que eu passei foi uma experiência, foi aprendizado, foi para o meu crescimento. E então eu acredito que tudo que aconteceu comigo teve um propósito e eu pude aprender com essas experiências. E agora eu vou passar um pouquinho dessa minha experiência para vocês, do que a gente pode acreditar que é uma boa experiência espiritual, o que não é uma boa experiência espiritual, o que a gente pode trabalhar para trazer essa presença espiritual para a nossa vida, e o que a gente não deve fazer, na verdade, que a gente não pode fazer, que não deve fazer, para evitar uma presença espiritual de baixa vibração na nossa vida. Então vamos lá. Bom, vamos lá. A minha primeira experiência, esse primeiro contato com o plano espiritual se deu na infância. Estava entre os 6 e 7 anos de idade. Eu havia me mudado recentemente com a minha família de um apartamento para um outro lugar, para um outro apartamento. E demorou um certo tempinho, mas teve um dia, houve um estalo assim dentro de mim, porque antes eu não sentia nada. Teve então a minha primeira experiência. Eu sentia que existia mais uma pessoa dentro da minha casa. Essa pessoa não era visível, eu não tenho essa experiência de visão
né, do plano espiritual, eu sou mais no plano de sensitividade, né, sensação, sensitividade, e eu senti assim a presença muito forte de um ser espiritual em casa, né? Eu sabia que não era mais uma pessoa viva, era um espírito, já tinha essa sensação, embora para mim, né, eu era muito pequena, não nasci numa família que tem essa noção, né, não tem esse conhecimento de espiritualidade. Então, na minha concepção era muito, né, ver fantasma, mas eu não via um fantasma, tá? Eu não via espírito, eu sentia que existia uma presença, não era uma presença viva, né? Já estava desencarnada e eu sentia muito medo, né? Embora não tenha acontecido nenhuma experiência exatamente minha com esse espírito, eu sentia a presença dele e ele sentindo que eu percebia ele, de vez em quando ele vinha ter contato comigo no meu quarto, né? O que me deixava com muito medo. Mas foi uma experiência que durou alguns anos, mas depois eu não senti mais a presença a presença desse ser espiritual, né, desencarnado na minha casa. Outra experiência que eu tive foi uma experiência bem assustadora, desagradável. Eu ainda era criança, eu estava no interior de São Paulo, em Atibaia, num sítio da família, quando eu estava num ambiente próximo da casa, né, dessa casa do sítio, e era uma varanda, e eu senti a presença de algo, né, sobrenatural. E quando eu comecei a procurar onde é que estava essa presença sobrenatural, eu ouvi uma risadinha diabólica. Então aí eu me assustei muito e saí correndo. E depois de algum tempo eu consegui ter coragem para voltar para essa casa, mas depois disso não aconteceu nada, né? Então foi mais uma experiência que eu tive, né? Trazendo então essa questão de experiências positivas, experiências neutras e negativas, né? Para mim essa foi uma experiência negativa. Outra experiência que eu tive, mas foi alguns anos depois, né? Quando eu já era mais jovem e já dirigia e tudo mais, então era por volta de uns 19, 20 anos de idade, acho que 20 anos de idade. E eu estava passando por uma fase muito difícil, de muita tristeza, de não me encontrar, né? Porque, conforme eu falei, eu nasci médium, mas nasci numa família que não tinha compreensão e muita coisa que eu aprendi eu tive que ir buscar, então foi uma busca assim que demorou muitos anos e no início eu tinha muito pouca informação, então era muito difícil para mim entender o que estava acontecendo comigo. E então eu fui buscando essas informações, demorou um bom tempo aí para eu entender e me equilibrar sobre essa minha condição da mediunidade. Mas então eu estava dirigindo um carro de noite e eu pude claramente ouvir na mente, né? Não foi uma coisa que eu ouvi mesmo, uma voz física, assim, mental, né? De tipo telepatia, que queria que eu jogasse o meu carro para me matar. Então eu estava passando por uma fase complicada, difícil, de tristeza, de não entender quem eu era, o que eu estava fazendo aqui. E aí eu pego essa informação, né, de se mata. Claro, né, eu não obedeci esse pedido, essa ordem, mas tive realmente uma noção naquele momento que quantas pessoas, né, no momento
muita tristeza, de depressão, elas podem atrair espíritos como esse, né, que estimulam a gente a se matar. Quantas vezes alguém já não tirou a vida porque estava sob a influência de um espírito desses, né? São normalmente espíritos suicidas que já se suicidaram, então eles ficam próximos da pessoa, né, que está muito triste, que pensa talvez em se matar. Mas também existem espíritos que não querem nosso bem, que querem mesmo fazer coisas ruins, que mesmo fazendo a passagem para o plano espiritual não são almas esclarecidas, não são espíritos esclarecidos, então eles acabam praticando mal, né, prejudicando encarnados, prejudicando pessoas que estão vivas, né, e em vários sentidos, mas nessa área de induzir, né, de fazer, influenciar para que para que a pessoa se mate. Isso existe, gente, e é extremamente importante a gente ter essa análise, né, de uma pessoa que está muito triste, que está deprimida, entender se ela também não está com um assédio espiritual, que pode ser tanto de um espírito sofredor, que pode também, inclusive, ter se suicidado, né, numa outra vida, como também espíritos de malfeitores, né, como chama no espiritismo, espíritos malfeitores, que acabam induzindo pessoas que estão fragilizadas, em depressão, induzindo essas pessoas também a se machucarem ou, inclusive, a se matarem. Então, foi uma experiência que eu tive e a pessoa realmente, né, o médium ou a pessoa que está sob esse tipo de influência precisa estar muito atento para entender que isso não é um pensamento dela, mas sim de um espírito que quer, né, que a gente pratique o suicídio, ou até matar uma outra pessoa também. Gente, eu espero que vocês não estejam assustados aí com as experiências que eu estou contando, tá? Porque são experiências que eu passei realmente e o intuito aqui é educativo mesmo, tá? Não é para usar essas histórias aqui para uma autopromoção, mas realmente no sentido educativo, para a gente entender que sim, existem influências positivas, mas também muito negativas que a pessoa pode passar, né? Ou várias pessoas podem passar. Então, tudo que eu estou trazendo aqui é real, eu passei realmente, mas aqui a questão não é criar um conteúdo para me promover, mas sim no sentido educativo, e eu também vou passar dicas de proteção, né, e do que não devemos fazer para não atrair esses espíritos de baixa vibração, mas eu ainda vou contar sim mais algumas histórias de experiências negativas que eu tive com essa parte da espiritualidade, tá? Então, segura aí as emoções, né? Toma um chazinho, bebe uma água e vamos lá. O meu primeiro assédio espiritual. Hoje eu posso até dizer que o médium que eventualmente vai passar por esse tipo de batismo, né? Fala assim, nossa, Tati, vai falar de batismo, né? Como se isso fosse uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira, mas é muito comum isso acontecer com pessoas que são médiums. Então, um médium, por exemplo, que não trabalha na mediunidade, que não estuda essas questões do plano espiritual, pode, né, se não se protege, pode passar sim por um assédio espiritual. Isso aconteceu comigo, não uma vez, tá? Mas pelo menos umas 2 ou 3 vezes que eu sei identificar. Então, esse primeiro assédio mesmo espiritual que aconteceu comigo, eu estava próxima de uma pessoa que eu eventualmente já sabia que estava com assédio espiritual,
mas eu não, como eu não vejo, né, eu só sinto, então nem sempre eu estou atenta ao que está acontecendo ao meu redor, né? Às vezes a gente baixa a guarda, não, né, é complicado a gente ficar atento 24 horas, por estar próxima dessa pessoa, né, abracei essa pessoa, eu senti que alguma coisa espiritual aconteceu e eu senti realmente uma presença espiritual comigo. E sentindo essa presença espiritual, eu até fiz algumas orações e me senti um pouco melhor. Parecia que a presença espiritual tinha se afastado, mas não, ela se afastou momentaneamente e ela continuou comigo. E eu não sabia naquela época como tirar isso, como me proteger. Então, esse batismo, né, que eu chamo de batismo, do médium, né, em relação à assédio espiritual, eu acredito que ele acaba sendo, embora seja uma experiência que possa parecer negativa e muitas vezes dolorosa, porque né, o assédio espiritual é uma experiência dolorosa, é uma experiência triste. Ela foi muito importante porque a partir daí eu entendi o que é o assédio espiritual e fui atrás de proteção, né? E o médium que entende, então, o que é um assédio espiritual mesmo, né? Porque uma coisa é ler nos livros e outra coisa é você ter essa experiência. Então, quando a gente tem essa experiência e vai atrás de um tratamento, mas também de uma proteção, eu acredito que isso seja importante porque a partir daí, esse médium, se ele trabalhar a espiritualidade dele, se ele estudar, né, se ele for por um bom caminho, ele pode ajudar outras pessoas a se livrarem, né, desse assédio espiritual, identificar o assédio espiritual e ajudar essa pessoa a tirar o assédio espiritual. E aí tem várias linhas, né, de como se tirar esse assédio espiritual, né? Cada um tem um entendimento, segue através do entendimento de uma religião ou de rituais, né, de uma comunidade. Então, o importante é que esse médium ou as pessoas que estão mais atentas, né, que estão mais próximas de assuntos da espiritualidade, que estudam, que se aproximam disso, precisam mesmo se proteger, identificar o assédio espiritual e se proteger. Então, voltando aqui ao assunto, né, eu estava com esse assédio espiritual que veio, um espírito desencarnado de uma outra pessoa que eu tinha abraçado, e esse espírito permaneceu comigo, eu sentia a presença, mas não sabia o que fazer. E na época eu estava trabalhando com reiki, eu trabalhava num grupo que fazia doação de reiki, e era de noite, né? Era um dia da semana e de noite. E eu me lembro ainda, né, desse dia, dessa noite, porque quando eu estava para entrar, porque eu fazia parte do grupo dos terapeutas que faziam doação de reiki, então era um compromisso que eu tinha. Eu sabia que eu tinha que entrar nesse espaço para fazer a doação de reiki, mas eu sentia claramente informações na minha cabeça de não entra aí, né? O pessoal não gosta de você, então existe um convencimento, né, para que a gente não continue fazendo um trabalho espiritual do bom caminho, quer tirar a gente da gente fazer as coisas boas, do convívio, do contato com pessoas. É muito importante a gente identificar, então, o que é o nosso pensamento e o que está sendo passado, né, que queiram induzir a gente a fazer. Isso é muito importante, né? A gente entender o que é nosso e o que não é, né? O que é pensamento nosso e o que não é. O que é sentimento nosso e o que não é. Então, quando eu estava querendo entrar, eu tinha essa informação, né? Não entra aí, o pessoal não gosta de você, você não tem mais nada para fazer aqui, né? Volta para casa. E nesse dia, o pessoal estava até com um calçado, né?
uma pantufa lá que estava usando para terapia e eu ainda não tinha recebido o meu. E aí eu vi também essa informação, né? Olha, você tá vendo? Tá todo mundo com esse chinelinho aí novo, só você que não tem, eles não gostam de você, vai embora, né? Você não tem mais nada para fazer aqui. E aí eu entendi que já tinha chegado no limite, né? Eu precisava de ajuda, não sabia o que fazer e aquilo estava ficando cada vez mais forte, né? A influência do espírito estava ficando cada vez mais forte em mim. Então eu pedi naquele momento, né? Eu me ajoelhei, comecei a chorar e pedi ajuda para as pessoas que estavam do meu lado, né? E graças a Deus tem pessoas lá do grupo lá do Reiki que sabem lidar com essa parte espiritual. Então fizeram uma terapia lá em mim que tiraram, né, o assédio espiritual de mim. E a partir daí eu senti um grande alívio, mas então a partir daí também eu senti uma necessidade muito grande de estar buscando uma proteção para mim, né? De como saber me tratar, mas também como evitar, né, o assédio espiritual na minha vida. Isso era um ponto crucial para mim a partir de então, porque eu entendi que eu era uma pessoa que tinha um contato muito forte com isso e era necessário sim me proteger e saber tratar. Bom, a partir daí eu fui em busca mesmo de terapias, né, que fizessem esse tipo de tratamento, né, de tirar o assédio espiritual. Então eu fui buscar outros conhecimentos através também do Reiki, mas que eu só fui tratar outras pessoas, tratava a mim, né, mas só fui tratar outras pessoas um bom tempo depois, que eu acredito também que tudo a seu tempo, né? Primeiro a gente cuida da gente para depois cuidar do próximo. O médium, acredito, tem que fazer esse caminho, né? Ter as experiências, buscar o conhecimento, estudar, né? Curar a si mesmo, né? Experimentar em si mesmo o que vale a pena, o que não vale a pena. E a partir daí, então, fazer, né, ajudar o próximo para evitar essas experiências que a gente eventualmente possa, né, ter passado. Mas nesse caminhar, né, enquanto eu estava aprendendo a me proteger, eu passei novamente por um outro assédio espiritual. Ah, caramba, Tati, tá amaldiçoada? Não, não tá. Né? Quem tem mediunidade precisa mesmo estar se cuidando, tá? Tem aquela frase, né? Oração e vigilância, né? Orar e vigiar, né? Não vigiar a vida dos outros, é vigiar a própria vida. Então, nesse sentido, as pessoas precisam sim trazer oração para a vida, vigiar as próprias palavras, os próprios pensamentos, os próprios sentimentos e atitudes. E o médium, ele precisa se esforçar um pouco mais do que a grande maioria, porque ele tem essa abertura, né, esse canal mais aberto, mais sensível. Então é um prato cheio para assédio espiritual. Todo médium precisa, sim, se cuidar e saber se prevenir. Então eu tive mais uma experiência de assédio espiritual, tá? De uma pessoa que veio aqui em casa e eu passei maus bocados porque a pessoa não tinha um espírito, ela tinha três. Ela tinha três espíritos com ela e esses espíritos queriam me fazer brigar com as pessoas da casa, curtindo pensamentos que me deixavam nervosa. E foi bem complicado, foi uma experiência bem dolorosa, e no sentido que eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas eu não estava conseguindo
como que eu posso dizer, combater naquela hora, porque era uma força muito grande em cima de mim, nunca tive essa experiência, né? Eu tive a experiência de um espírito, agora 3 espíritos querendo me prejudicar, realmente foi bem complicado. E nesse momento eu tive que de novo dobrar os meus joelhos e pedir ajuda para o plano espiritual, né? Porque não tinha ninguém para me ajudar em casa e eu tive que passar por esse processo sozinha. Então eu me ajoelhei de novo e pedi para o plano espiritual ajuda. Foi assim uma coisa extremamente dolorosa, que eu pedi, né? Eu pedi para o plano espiritual, olha, me ajudem aqui ou me levem embora porque eu não quero cometer atos que não estão, dentro dos meus princípios. Basicamente isso. Então eu falei, olha, me ajudem aqui ou me levem embora porque eu não vou ceder a esse assédio, mas está demais, está muito doloroso. É um assédio moral extremamente forte. Muitas pessoas vão passar a vida inteira sem ter nenhum contato com o plano espiritual, mas o médium é um negócio complicado, tá? Ele realmente precisa se proteger. Então eu passei um assédio espiritual extremamente forte de 3 espíritos que estavam com essa pessoa. E foi um assédio moral muito forte que eu tive que pedir ajuda para o plano espiritual. Eu falei, olha, me ajude aqui ou me leve embora porque eu não quero ceder a isso. E aí eu senti uma força muito grande, assim, de paz comigo e parece que realmente os espíritos foram afastados de mim. Então essa foi uma segunda experiência de assédio espiritual que eu tive. Eu falei mesmo na íntegra tudo o que aconteceu, só preservei aqui identidades, né, porque não é o caso de ficar expondo pessoas, mas foi um assédio espiritual bem forte e muito doloroso para mim. Mas, como eu posso dizer, né, toda experiência é válida se a gente entende o propósito dessa experiência. E a partir daí, então, eu fui a estudar mais a fundo, com mais afinco, como me proteger e como, a partir daí, né, entender como eu posso tratar as pessoas também. Mas vamos lá. Tati, você só teve experiências negativas, então, com o plano espiritual? Não. Tá, tive algumas experiências que eu posso dizer que foram neutras, outras um tanto interessantes e outras muito positivas, né? Já tive experiência de gente me cutucando enquanto eu estava dormindo, provavelmente criança pulando em cima da minha cama, alguma coisa parecida com isso. Já tive também sensação de estar com... de ter, por exemplo, feito uma viagem astral e que eu ia para ter no plano espiritual, no sentido educativo, muitas experiências no plano astral mesmo, né, de viagens astrais. Mas é isso. De experiências positivas aqui, então, experiências espirituais positivas aqui no plano terreno. Uma vez eu tive uma discussão com a minha mãe e eu fiquei brigada com ela, né? Eu não vou entrar no mérito do porquê que eu discuti com a minha mãe, porque fiquei brava com a minha mãe, mas eu estava decidida a partir de então que eu não queria falar com ela, que eu ia evitar ela, que eu não queria falar com ela. E uma mensagem muito forte veio para minha mente, que era para eu abraçar a minha mãe. Então, e essa mensagem, né? Abraça ela, abraça ela. Vinha constantemente essa mensagem, abraça ela, abraça ela. E eu falei, caramba, tô brava, né? E mesmo assim, abraça ela. E quem sou eu, né, para dizer não para uma mensagem tão forte assim do plano espiritual, com uma mensagem tão positiva, né, querendo que as coisas se resolvam. E eu sempre tive um contato muito bom com a minha mãe, né, um relacionamento muito bom com ela. Então, para mim também não foi uma coisa difícil de se fazer. E eu fui lá e abracei a minha mãe. Assim também como eu já tive uma experiência de estar num momento assim um tanto conturbado,
da minha vida e eu estava saindo do carro, indo em direção para minha casa, mas eu estava realmente com a mente muito agitada, muito conturbada, e um senhor muito simpático, de repente do nada se aproximou de mim e perguntou se eu estava bem. E eu não consegui responder para ele, né? Ele estava sorrindo para mim, perguntou se eu estava bem, eu não consegui responder para ele, mas eu me virei para que eu queria trancar a porta do carro, né? E aí eu ia virar para responder alguma coisa para esse senhor e de repente esse senhor tinha sumido. Então, essa foi mais uma experiência positiva que eu tive em relação à espiritualidade. É uma coisa, na verdade, que eu sempre senti desde criança, que existe, né, um pessoal aí olhando por nós, e principalmente para pessoas que têm uma ligação com a espiritualidade, né, uma mediunidade, mas isso eu não sinto como se fosse um privilégio, né, alguma coisa que se tem, que outros não tenham. Eu acredito que muitos de nós tenham esse cuidado espiritual, esse carinho espiritual, às vezes até uma certa proteção, porque são pessoas, né, do outro lado que já estiveram aqui no plano terreno e que querem o nosso bem. E eles, né, do que for possível eles fazerem, porque eles não vão interferir na nossa vida, mas do que for possível eles fazerem para nos ajudar, eu acredito que eles estão sim à nossa disposição para um trabalho muito caridoso, de muito carinho, de muito amor. Essa experiência espiritual eu acredito que é a minha favorita, porque tem a ver com os meus filhos, né? Principalmente o meu filho mais novo, mais ou menos um ano antes da concepção dele, tá? Um pouquinho mais de um ano antes da concepção dele, de eu ficar grávida dele, eu estava relaxada lendo um livro na cama e eu recebi a seguinte mensagem, né? O seguinte pedido: você aceita ficar com ele? E de pronto, assim, sem a minha mente racional conseguir, né, pensar sobre isso, eu já fui respondendo sim, né? A minha alma respondeu sim. E aí depois é que a minha mente racional foi entender que aquilo era um pedido para a vinda de mais uma criança, mais uma alma aí, né, que está no plano espiritual, para vir para o plano terreno. Então, assim, eu entendi que não era uma criança, né, não era uma alma que eu precisava trazer, eu não precisava trazer, porque o meu compromisso era mais com a minha filha mais velha, mas que me escolheram, né? Fui escolhida para trazer essa criança, né? Essa alma. E de pronto eu respondi que sim. Então, como foi tudo muito, né, surpreendente, assim, né? Uma surpresa para mim. Imagina a surpresa para o meu marido quando contei isso para ele, né? Então, no começo meu marido ficou um pouco reticente. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar aí mais ou menos um ano, preparar aí a cabeça, preparar as finanças, preparar o planejamento para isso, e aí a gente começa a tentar, né, a trazer. E foi isso mesmo, né? Comecei a me planejar e quando a gente, né, eu resolvi abrir novamente aí o portal, não demorou. E veio aí então, 9 meses depois, o meu querido caçula. Então foi mais uma experiência espiritual que eu tive, porque foi um contato muito forte com uma espiritualidade extremamente positiva e que, sem dúvida nenhuma, eu diria sim, quantas vezes fosse possível, mas 2 para mim já está ótimo, né? Mas foi um contato espiritual muito forte, muito positivo, que eu nunca vou esquecer. Agora, para fazer um fechamento aqui das experiências que eu tive com essas questões do sobrenatural, eu quero compartilhar com vocês uma experiência um tanto macabra,
que eu não esperava que fosse real. Eu achava que essas coisas só aconteciam mesmo em filme, em livro de história de terror. Mas em uma ocasião, quando eu já estava trabalhando com essa parte de terapias, com essa pegada mais espiritual, uma moça me procurou falando do pai dela, que estava muito doente, e ela já era uma pessoa que já conhecia terapias holísticas, mas ela precisava de um auxílio extra, ela queria minha opinião. E era realmente um senhor aí com muitos problemas mesmo na parte orgânica, né? E eu vi assim que não era uma pessoa que ia continuar conosco, né? Que ia fazer a passagem breve. Mas eu mandei reiki, troquei uns aconselhamentos aí com essa moça e segui em frente, né? Não cheguei a fazer nenhuma terapia com esse senhor, mas fiz uma sessão lá de reiki, né? Só para desanuviar lá a cabeça da moça, né? Que ela estava muito preocupada, enfim. E aí então o tempo passou e eu mandei um WhatsApp para ela perguntando como é que estava o pai dela, né? E eu tinha os dados do pai dela, porque né, quando ela conversou comigo eu pedi os dados, eu sempre peço, né, o nome completo, data de nascimento. E ela falou que o pai dela estava ótimo, né, que estava bom, que estava se recuperando, que estava saindo da internação. E eu achei boa, né? Eu achei boa essa notícia, mas eu achei um tanto estranho, porque realmente o que eu tinha visto era uma pessoa que estava já com o pezinho já no plano espiritual, então eu queria ver, né, essa energia dele para entender mesmo se estava tudo certo. E sem ela saber, eu acessei a energia do pai dela e levei um susto enorme, porque eu acessei os chakras e nenhum chakra, na verdade, estava funcionando, né? Não estava mais trabalhando no corpo dele. O único chakra que estava funcional era o chakra laríngeo, que fica aqui na garganta, né? E o resto, né? Eu não senti a presença do pai dela naquele corpo. Eu não senti a presença do pai dela naquele corpo. E até eu, assim, confusa, um tanto assustada, fui conversar com ela. Eu falei, mas o que você fez, né? Ah, a gente fez algumas terapias e uma amiga me ajudou, uma amiga que também é médium, terapeuta, me ajudou. E o que eu encontrei na energia desse pai dela era tudo menos o pai dela. Tinha o chakra laríngeo lá funcionando, mas nem o chakra coronário já não estava mais lá. E eu senti uma energia muito pesada e pelo que eu entendi e conversei também com outras terapeutas, que na verdade o que aconteceu lá foi alguma coisa lá que ela fez de magia pesada, não sei o que foi, não ficou claro para mim, porque eu não trabalho com esse tipo de coisa. Mas quem estava lá falando com ela, né, com a moça, se dizia ser o pai, não era mais o pai. Tá? Era algum outro espírito lá, de uma energia bem densa, bem pesada, se fazendo passar pelo pai dela, que o pai dela já não estava mais entre nós. Então foi uma experiência bem, que eu posso dizer, macabra, que eu não consegui dormir direito naquela noite, porque eu fiquei pensando que cargas d'água essa menina foi fazer, que ela mexeu, que o pai dela já não estava mais lá e aquilo lá não era mais o pai dela, né? Era qualquer outra coisa menos o pai dela. Então, dizer para vocês que essas energias densas, elas existem, espíritos
mal intencionados existem e até, de alguma maneira, né, tem energias de um mal extremamente forte, se quer chamar isso de demônio, ou de diabo, ou qualquer que seja, existem energias extremamente pesadas que podem sim levar a gente a fazer coisas ruins ou meter a gente numa coisa ruim. E é nesse sentido, então, agora que eu vou entrar em outra parte desse meu episódio aqui do Halloween, dizendo para vocês que a gente não pode, não deve, pelo menos, mexer com algumas coisas que estão aí à nossa disposição, né? Infelizmente, estão aí à nossa disposição para quem quiser comprar, para quem quiser ter acesso, mas mexer com isso podem trazer consequências terríveis para a nossa vida e para quem está assim ao nosso redor também. Então vamos lá. Aquele jogo de Ouija, né, que você quer estabelecer uma comunicação com o plano espiritual através das letras do alfabeto, do aquele sim, do não, né, alunos de escola ou brincadeira de amiguinhos, né, brincadeira do copo, brincadeira do papel, do lápis, quando a pessoa mexe, né, tenta fazer uma comunicação com o plano espiritual sem um preparo adequado, ou nem sabe com que está mexendo, ou até sabe, né, com que vai mexer, mas não tem um preparo adequado e não tem ideia das consequências disso, com certeza existem vários tipos de consequência, né? Desde assédios espirituais pesadíssimos, da vida da pessoa ir por água abaixo depois, né, de começar a mexer com isso, de muito engano, né, da pessoa se comprometer de uma forma kármica com outras pessoas porque prejudicou, porque enganou. Enfim, é tanta coisa para falar sobre isso que não caberia realmente nesse material que eu estou fazendo. Mas tem muita gente aí que pega um livrinho, que fala sobre invocação, assim de vela para chamar não sei quem, né? Assim de vela para uma intenção, para convocar, para chamar algum pedido, para algum desejo. Gente, tudo isso, né, que se pode trazer como conteúdo na internet, que as pessoas trazem, né, como acende uma vela para isso, acende uma vela para aquilo. Precisa levar tudo isso com muita... filtrar muita coisa, ter muita parcimônia nisso, saber realmente o que você está fazendo, se você está em paz, se não está numa perturbação naquele momento. Qualquer coisa que a gente faz para acender uma vela, por exemplo, né? Para que você está acendendo uma vela? O que você está pedindo? Se você está se sentindo bem naquele momento, para quem você está fazendo um pedido. Tudo isso é importante a gente se proteger, é importante a gente trabalhar uma boa energia na casa também, porque mexer com a espiritualidade de uma forma inconsequente, infelizmente leva a coisas aí muito tristes e até motiva aí para filmes de terror, né? Que fazem livros ou que fazem filmes sobre isso, infelizmente é isso mesmo. Vamos lá, mais uma coisa que eu vou trazer aqui como material informativo para vocês. Tati, como evitar, né, como me proteger de um assédio espiritual? Bom, em primeiro lugar, não faça nada daquilo que eu falei, né, anteriormente, não mexa com esses joguinhos de Ouija, não mexa com invocações ou com coisas que você está entrando em contato pela primeira vez, que você ouviu falar, que a amiguinha quer fazer, que um amiguinho quer desejar, tá? Não se meta com nada disso, tá? Porque de uma forma ou de outra pode parecer uma brincadeira, mas a gente pode estar abrindo um portal para energias extremamente negativas e até bem pesadas, tá? Com consequências aí que, inclusive,
Recentemente aí eu estou tendo que trabalhar na limpeza de casas, né? Que passaram aí por pessoas que ficaram trabalhando dentro de casa, trabalhos pesados, né? Chamando energias pesadas e espíritos de baixa vibração. Então, em primeiro lugar, não brinquem com isso, tá? Não mexam com uma coisa que vocês não têm preparo, beleza? E mesmo quando você tiver preparo, veja bem o que você vai chamar, tá? De energia ou de espiritual para a tua vida, porque tudo isso tem consequências, certo? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, vamos trabalhar internamente os nossos sentimentos, tá? O que a gente traz como pensamento no dia a dia, o que a gente fala no dia a dia, quais são as nossas atitudes, tá? O que a gente inclusive escreve aí na internet. Tudo que a gente faz como ação tem um retorno pra gente, tá? Que pode ser no sentido mesmo de energia ou até espiritual. Então, uma pessoa que, por exemplo, pratica mal-olhado, ela critica os outros demais, ela é maledicente, ela não ajuda o próximo porque ela acha que ela vai estar perdendo alguma coisa, não faz caridade, essa pessoa com certeza vai ter algum problema, tá? Mais propício de ter um problema aí de energias negativas ou até de assédio espiritual de espíritos com más intenções, tá? Já peguei algumas pessoas com esse tipo de energia porque a pessoa não tem bons pensamentos ou não tem boas atitudes, acha que a caridade é uma perda de tempo e por aí vai, né? Então, cuidar realmente dos nossos pensamentos, das nossas atitudes é um passo também importante. Tão importante quanto isso é a gente também cuidar da energia da nossa casa, sempre ter uma energia boa, evitar brigas dentro de casa, evitar palavrões, né, essas palavras aí de baixa densidade dentro de casa, evitar músicas que tragam uma energia negativa para dentro de casa, então tem certos tipos de música que tem sim um baixo padrão vibratório, tá? Trabalhar então a energia da casa também é uma coisa muito importante. E o que mais dá para fazer, né? Além de tratar essa energia da casa? Tem procedimentos de proteção? Tem, vamos lá. A gente pode estar usando, tem vários tipos de proteção na verdade, e cada um usa o que acha que funciona melhor para si, o que acredita, né, que está dentro de suas crenças. Então, dependendo da religião, cada um usa o seu tipo de proteção. Eu sou uma pessoa que gosta muito de usar pedras cristalinas, orgonites e proteções que vêm da minha religião, que é o judaísmo. Então, na minha religião, por exemplo, a gente usa muito o Ramsá. O Ramsá, tá? Ele é também conhecido na religião católica, no cristianismo, né, como Mão de Fátima. Na religião judaica é conhecido como Ramsá. Que mais que a gente tem? A gente tem o olho grego, que protege contra mal-olhado. Mal-olhado existe? Existe. Todo mundo já, eventualmente, já foi alvo dele, né, do mal-olhado, ou já o praticou de forma consciente ou não, tá? Então, a vigilância dos nossos pensamentos é uma coisa muito importante, tá? Cada vez que a gente pratica uma olhada, a gente está trazendo uma energia negativa para si mesmo, tá? Então, quando se fala, né, que a gente só colhe o que a gente planta, faz muito sentido para mim, porque tudo que a gente faz, de forma consciente ou não, isso vai ter uma consequência para a gente, tá? A gente faz alguma coisa e existe uma reação, né? Ação, reação. Que mais a gente pode estar usando aqui para proteção? Eu tenho aqui a obsidiana preta, tá? É uma pedra cristalina de proteção, afasta energias negativas, espirituais negativas também. Ela é uma pedra muito interessante, muito forte, porque ela também traz
a verdade nua e crua. Então eu costumo usar muito essa pedra aqui para o meu trabalho, né? Porque o meu trabalho no início é muita pesquisa, né? Então de entender o que está acontecendo com o outro, com um animalzinho, com uma casa. Então, para uma leitura de cartas, né? Saber a verdade, né, é muito importante para o meu trabalho, mas é uma coisa também que eu trouxe para a minha vida, né? Eu prefiro saber a verdade, muitas vezes nua e crua, do que ficar vivendo uma ilusão. Então, é uma filosofia que eu trouxe para a minha vida. Eu prefiro saber a verdade do que ser iludida. Isso, claro que muitas vezes pode me deixar triste, pode me deixar magoada de alguma forma, mas eu prefiro saber a verdade do que ser iludida, né? Para mim a mentira é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? É uma coisa realmente incoerente para mim. Que mais? Temos também aqui a turmalina preta, tá? Que é uma pedra também de proteção. Normalmente as pedras cristalinas pretas, elas trazem essa proteção no campo espiritual, no campo energético. Que mais? E as orgonídeos, né? As orgonídeos aqui também são peças muito bonitas que a gente pode estar trazendo, né, para enfeitar a casa, né? Trabalha a energia da casa. Mas também elas trazem as pedras cristalinas dentro delas, né, com outros objetos que acabam energizando a pedra de forma contínua, né? Então são artigos, a orgonite é um artigo que a gente pode estar trazendo para harmonizar, né, trazer um objeto bonito para casa, então é um objeto decorativo, mas também trabalha a energia da casa conforme a pedra que existe dentro dela. Então é uma pedra, não, é uma orgonite, né? São artigos bem interessantes, eu tenho vários na minha casa, né? As orgonites. Que vai ser assunto aí para uma próxima live aí, né? Assim que possível. Tati, você tem alguma dica de alguma coisa que a pessoa pode fazer, né? Fazer na vida dela, sem a necessidade de estar adquirindo alguma coisa de proteção, né? Investir dinheiro, às vezes a pessoa não tem dinheiro para investir nisso. Sim, eu tenho, tá? Parece óbvio, mas eu acredito que seja realmente um grande desafio para a gente, o que é por isso que a gente volta para cá, né? A gente não volta para as encarnações, né? A gente não encarna várias vezes se não fosse necessário. O bom coração, né? Então, a pessoa que tem uma boa atitude, um bom coração, ela é o escudo para qualquer mal-olhado, ela é escudo para assédio espiritual, ela é escudo para influências de energias negativas, e ela traz sim muita alegria, muita prosperidade para a vida da pessoa. Então, o bom coração traz, né, como que eu posso dizer, fortifica o divino dentro de nós e não pode ter melhor proteção possível que essa, né? Mas como nós somos seres humanos, estamos aqui em várias encarnações, podemos falhar, podemos errar, né? Porque isso também de alguma forma traz experiências para a gente, tá? As outras proteções aí que eu ensinei, ou evitar de fazer, né? Também são dicas que eu julgo que sejam importantes para a gente apenas trazer uma espiritualidade com experiências positivas para a nossa vida. E é isso, gente. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Espero que esse conteúdo seja de bom uso para vocês, que vocês gostem, que vocês possam utilizar para a vida de vocês. Se vocês gostaram, acham que tem alguma pessoa que precisa ver esse material, compartilha, tá? Dá um like, faz um comentário. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, tá bom? E aguardo vocês aí para um próximo episódio que logo vai surgir. Grande beijo para todos, muita luz para nós. Bênçãos.